Hola, ¿qué tal? Vamos a estudiar entonces el pretérito indefinido. Es uno de los contenidos que hay en nuestra lección, en la lección 5, ¿vale? El pretérito indefinido. ¿Para qué sirve este tiempo verbal? ¿Ah? Él sirve para tratar de acciones pasadas em um tempo não muito lejos, não muito distante, tá? Então, eu uso geralmente uma lógica que é a seguinte, se nós fôssemos falar de uma ação de antigamente, né? Antigamente, nós usaríamos o pretérito imperfeito, né? Eu falava, eu estudava, eu trabalhava, né? Eu viajava. Esse seria o pretérito imperfeito. Pretérito indefinido, eu viajei, eu trabalhei, né? Eu vi, tá? Isso aí, na página 88, vocês têm, no livro de vocês, aí vocês têm conjugados, né? Já conjugado, o verbo mirar, que é olhar, mirar, encender, que é acender, ligar, e definir. Tá? Tem 3 verbos. Eu utilizei outros. No livro de atividades vocês vão encontrar outros verbos. Tá? No livro de atividades vocês vão encontrar o verbo queimar, extender e decidir. Tá? Vocês vão atentar que segue esse modelo aqui. Eu escolhi, né, de elegir mais 3 verbos diferentes. Tá? Então, para vocês verem que as terminações se dão da mesma forma. Então, eu escolhi aqui, né, eu elegi o verbo hablar, compreender e assistir. Vale? Verbo da primeira conjugação, da segunda conjugação e da terceira conjugação. É algo que vocês já entendem, né? Esses verbos aqui estão no infinitivo e a gente sabe a qual conjugação, né, a gente consegue classificar quanto à conjugação a qual ele pertence, por conta das terminações, tá? A R, ER e R. Então aqui nós temos o verbo da primeira, da segunda e da terceira conjugação, tá certo? Então, vamos ver aqui como fica então, olha, o verbo hablar, né? Hablé, hablaste, habló, hablamos, hablastes, hablaron. Olha, qualquer outro verbo regular que venha a ser conjugado no pretérito indefinido, tá? Ele terá essa mesma terminação. Quer fazer um teste? Vamos ver, por exemplo, o verbo cantar. O verbo cantar. Cantei, cantaste, cantou, cantamos, cantastes, cantaram. Andar. Né? Aí o verbo andar ele fica diferente. O verbo andar ele fica anduve, tá? Ele fica um pouquinho diferente, realmente. Aí não serviria para esse exemplo. Mas aí, por exemplo, o verbo trabalhar. O verbo trabalhar. Trabajé, trabajaste, trabajou, trabajamos, trabajaste, trabalharam. Tá? Viajar, viajei, viajaste, viajou, viajamos, viajastes, viajaram. O verbo andar, ele, apesar de ser um verbo regular, ele nesse tempo, pretérito indefinido, que é um dos tempos mais cheios de irregularidades, né? Mais rico em irregularidades, tá certo? Eu diria que é um dos tempos mais complexos do espanhol, né? Por conta dessas irregularidades todas que ocorrem, por conta de alguns detalhezinhos. Mas, por exemplo, o verbo andar, né? Já que eu citei o verbo andar, então, verbo regular, mas ele ficaria anduve. Eu anduve, tu anduviste, ele anduvo. Anduvimos, anduvisteis, anduvieron. Ele ficaria completamente diferente, tá certo? Mas, vamos ver mais. Então, conforme eu disse aqui a vocês, por exemplo, no livro de vocês tem o verbo mirar, que é olhar. Mire, tá? Miramos. Então, mire, miraste, mirou, miramos, mirasteis, miraram. Qualquer verbo regular da primeira conjugação vai ter essa terminação aqui. Vamos ver então o verbo da segunda conjugação. Tá? Eu coloquei o verbo compreender. No livro vocês têm o verbo encender, que é ligar, acender, ligar. Né? Encende a lâmpada, encender a televisão, encender tem essa função de ligar. Ok? Tem esse significado, tá? Então, compreender. Compreendi. Olha, isso aqui é um acento, tá certo, gente? É um acento. Essas primeiras pessoas de singular sempre são acentuadas. Geralmente, as primeiras pessoas e as terceiras são acentuadas. Primeiras e terceiras. Vocês vão notar isso
nos outros verbos, tá certo? Sempre são acentuadas. Então aqui, ó, compreendi, compreendi, compreendiste, compreendeu, compreendimos, compreendisteis, compreenderam. Olha só, e, iste, o, imos, isteis, ieram. Vocês vão notar que na segunda, né? Os verbos da segunda conjugação tem sempre, na terceira pessoa do singular, tem sempre essa ditongaçãozinha, esse caso de ditongo aqui, ó, ieron, tá? É uma particularidade, uma peculiaridade, né, dos verbos no pretérito indefinido, verbos da segunda conjugação e terceira no pretérito indefinido, esse ieron, 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 tá? Tem sempre assim, vocês vão notar isso quando verem os outros verbos. Bom, se fosse o verbo aprender, aprendi, aprendiste, aprendeu, aprendimos, aprendisteis, aprenderam. Se fosse o verbo comer, olha, o verbo comer, o verbo regular. Ó, comi, comiste, comió, tá? Comió, comimos, comisteis, comeram. Veja que eu, né? Daqui para cá, a gente chama da terminação para trás, a gente chama de radical, tá certo? É a raiz do verbo, tá? A raiz da palavra. Então, né? Olha, né? Se fosse o verbo comer, seria, nós tiraríamos o ER, né? Tira o ER e acrescenta essas terminações. É uma outra dica, tá? Mesma coisa aqui, tira o AR, ó, né? Daqui para cá, você vê que é o radical do verbo, tá? Tira o AR da terminação do infinitivo e acrescenta essa terminação aqui. E, aste, o, amos, astes, aram. Isso é uma dica que eu estou dando, que vocês podem usar como estratégia para conjugar qualquer verbo regular no pretérito indefinido, tá? No espanhol, tá? Olha aqui, né? Então, se fosse o verbo comer, comi, comiste, comió, comimos, comisteis, comieron, tá? E sucessivamente. Tá? Verbo regular, né? Vender, vendi, vendiste, vendió, vendimos, vendisteis, vendieron. Mesma coisa, não é verdade? Então, vamos partir para os da terceira conjugação, tá? Então aqui, ó, primeira conjugação, né? Verbos da primeira, verbos da segunda e verbos da terceira conjugação. Terminação IR. Coloquei o verbo assistir, mas aí no livro vocês têm o verbo definir, né? Poderia ser existir, imprimir, poderia ser qualquer um outro terminado em IR, sendo regular, tá? Então aqui, ó, assistir, assistir, né? Vai ter uma pequena mudança, vocês vão notar aqui, assistir, assististe, assistiu, tá? Assistimos, assististeis, assistiram. Houve alguma mudança? Praticamente não houve nenhuma mudança, olha só. Então, né, a gente pode usar essa estratégia para conjugar outros verbos. Se fosse o verbo definir, que vocês têm aí no livro de vocês, para completar algumas coisas, né? Definir, definir, definiste, definiu. Definimos, definisteis, definieram. Dá certinho, tá vendo? Olha só. Então, veja qual é o radical, que nós chamamos de radical. Radical é do T para trás, ó. Tá? Do T para trás. Esse é o radical desse verbo, tá? E aí, terminação. Então, você pode usar como estratégia justamente isso, né? Tira o IR e acrescenta essa terminação, né? I, iste, io. Imos, istes, ieram, né? Lembrando sempre dessa acentuação. São particularidades que a gente só vê em alguns tempos. Por exemplo, se fosse o futuro, o tempo no futuro você vai ver que tem muito acento ali, quando você, né, você diga aqui, hablarei, hablarás, hablará, hablaremos, hablareis, hablarão. Então tem acento em quase todas as formas, as decinências, no futuro. Né? Hablarei, hablarás, hablará, tem acento. Hablaremos não tem. Hablareis e hablarão tem. Então, essa acentuação dessa forma, nessas duas, né, na primeira pessoa do singular e terceira pessoa do singular, é uma particularidade também que nós podemos usar como um elemento, né, para identificar esse tipo de verbo, tá certo? Esse tempo verbal e um verbo que pertence a esse tempo, que está no pretérito indefinido. Né? A outra forma que eu falei é justamente
No caso, é uma estratégia, né? Uma dica para a estratégia de conjugação é você tira o AR, aproveita, né? Mantém, aproveita o radical da palavra, tira a terminação do infinitivo e acrescenta a terminação do pretérito indefinido, do indefinido, de acordo, né, respectivamente, com o verbo. Se ele for da primeira conjugação, você iria naturalmente usar essa terminação aqui, da segunda usaria essa e da terceira essa. Agora, o mais interessante é que dos regulares, né, sendo da segunda e terceira conjugação, tem as mesmas terminações, ou seja, você pode usar as terminações para a mesma terminação para verbos da segunda e da terceira conjugação. Olha só que interessante, né? Então, são detalhezinhos. O assunto verbos é sempre um assunto chato, complexo, cheio de detalhes, mas a gente pode usar justamente esses detalhezinhos, alguns detalhes específicos para, né, a gente pode usar esses detalhes como estratégia para, eu diria, compreender melhor, né, para esclarecer melhor algumas coisas, para poder lidar melhor com algumas situações, tá? Pertinentes aos verbos, tá? Então vamos aqui, eu coloquei as expressões que são peculiares, que acompanham o pretérito indefinido, tá? Se fosse o pretérito perfeito, teria expressões adverbiais de tempo diferentes dessa daqui, praticamente contrárias, tá? Seria hoje, esta semana, este mês, este ano, este século, se fosse o pretérito perfeito. Mas no pretérito indefinido, a gente tem a noite, que significa noite passada, a noite, essa noite passada, ayer, ontem, tá? Olha, ontem, tá? Anteontem, tá? Semana passada, mês passado, siglo passado, década passada. Então, é importante a gente saber que essas expressões aqui fazem parte. Essas expressões, elas deverão sempre, ou geralmente estarão inseridas na frase, em uma frase, utilizando uma frase formada, contendo em sua estrutura o pretérito indefinido, né? Então, quando nós vamos falar de alguma ação que nós praticamos em um tempo passado e recente, nós usamos o pretérito indefinido para falar de ações passadas, né? Eu fiz, eu estudei, eu trabalhei. Isso é o pretérito indefinido, chamado também de pretérito perfeito simples, tá? Então, é um tempo simples, não é um tempo composto, tá? Pretérito indefinido. Vamos ver aqui, eu coloquei alguns exemplos. Ó. Anoche hablamos sobre a lección. Anoche, noite passada, falamos sobre a lição. Né? Anoche hablamos sobre a lección. Ayer, ontem, assisti a los videoaulas. Tá? Ayer, ontem, assisti. Olha aqui o verbo, né? Anteontem, nos hablamos por el WhatsApp. Anteayer nos hablamos por el WhatsApp. Tá? Semana passada, hicimos, verbo hacer. Isso é do verbo hacer. Eu hice, tu hiciste, ele hizo. Hicimos, hicisteis, hicieron. Isso é um verbo irregular. Tá? Hice, tá? Se fosse o verbo tener, tuve, tuviste, tuvo. Tuvimos, tuvisteis, tuvieron. Lembra do verbo andar que eu falei? Né? Anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis, anduvieron. Eu anduvo. Olha, anduvimos. Anduvimos muito juntos el ano passado. Né? Andamos muito juntos. Diferente, né? Mas é isso. Tem alguns verbos que realmente ficam, né? Se for o verbo ir, né? Fui. Eu fui. Tu fuiste. Ele foi. Ele foi. Nosotros fuimos. Vosotros fuisteis. Ellos fueron. La semana passada, ellos fueron. Estudiar. Ellos estudiaram. Tá? Isso aí é o verbo ir, né? Fui, fuiste, fue. Ele foi, ella foi. Usted foi. Usted foi al centro la semana passada. Fuistes a la escuela ayer.
Não, penso que não. Né? Então, tem essas diferenças. Se fosse o verbo ser, né? Verbo ser, também seria assim. Eu fui, tu fuiste, ele foi, nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ellos fueron. O verbo ser também teria essa mesma conotação. Olha só que interessante, né? Tem as mesmas formas, tá? Então, vamos continuar aqui. Semana passada hicimos las evaluaciones. Semana passada hicimos las evaluaciones. Mês passado tuvimos muitos trabalhos. Tuvimos. Coloquei um exemplo aqui com o verbo tener, né? Aqui o verbo ser, aqui o verbo tener, né? Aqui o verbo hablar, verbo assistir, verbo hablar mais uma vez. E aí, vocês têm exercícios na página 89, 90 e 92, no livro normal, na lição, né? Na lição, na lição 6. E aí, vocês têm um livro de atividades, um material para responder, para estudar. Tem lá exemplo de verbos conjugados, né? Então, página 40 e 43 do livro de atividades, vocês poderão encontrar um material para vocês estudarem, praticarem também. Mas é muito importante ter esses, saber esses detalhes sobre o pretérito indefinido, né? Muito importante saber esses detalhes sobre o pretérito indefinido, né? É um tempo nós utilizamos pretérito para falar de ações passadas, mas de um passado não muito distante, né? Passado não muito distante. Trata de um passado, de uma ação passada em um tempo acabado, né? Por exemplo, a noite passada, passou, acabou. Ayer, anteayer, ontem, anteontem, passou, acabou. É um tempo recente, mas é passado e fechado, né? Semana passada, mês passado, siglo passado, século passado. Tempo fechado e acabado. Então, é importante a gente ter essas noções, tá certo? A gente usa isso também no português, ok? Vale? Então, vejam lá as atividades no livro de vocês, tá? Buenos estudios e vamos a vernos em outra lección. Tchaucito, tchaucito.